A paz do Senhor Jesus a todos que estão neste momento começando a assistir este vídeo. Hoje nós vamos falar um assunto muito importante, que inclusive é da nossa EBD. Jesus é Deus e nós vamos provar que Jesus é Deus, Deus é Jesus, Deus é o Espírito Santo é Deus, na Bíblia Sagrada. Então vamos para o texto, que é o texto áureo da nossa lição. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Evangelho de João, capítulo 1, versículo 1. Muito bem, os cristãos, de modo geral, creem que Jesus é Deus e, com frequência, citam essa passagem para provar isso. Entretanto, os testemunhos de Jeová traduzem esse versículo assim: e o Verbo era um Deus com letra minúscula. Mas por que isso, pastor? Porque no grego não há um artigo definido o. Ou seja, antes da última palavra, isso que querem se referir, que no grego não há um artigo definido o antes da última palavra deste texto. Então, no grego, quando o artigo definido é usado normalmente, ele destaca o indivíduo quando é indicado. Assim, esse versículo poderia ser traduzido: e o Verbo era da natureza de Deus. A completa deidade de Cristo tem o suporte não somente no uso dessa mesma construção em geral, mas também em outras referências a Jesus como Deus. Por exemplo, no Evangelho de João, capítulo 8, versículo 58, disse-lhe Jesus: em verdade vos digo que antes que Abraão existisse, eu sou. Ou seja, João Batista deu esse testemunho a seu respeito, mas eles, lá, os discípulos, no momento, essas pessoas questionando, não estavam presentes. Faltaram nesse dia em que João Batista deu este testemunho a respeito do Senhor Jesus. Então, ele é Deus, sempre foi Deus, e ele ainda é o eu sou. Outro versículo, João capítulo 10, versículo 30, está escrito: eu e o Pai somos um. Quem disse foi Jesus. Então, eu e o Pai somos um. Em outras palavras, eu e o Pai e o Espírito Santo somos um. Mas aí, quando Jesus fala sobre eu e o Pai, a questão do Pai só surgiu por causa do nascimento de Jesus, porque diz a palavra que no princípio era o Verbo. Então o Pai surgiu com o nascimento de Cristo, o Filho. Aí começou essa linguagem. Por quê? Exatamente para nós entendermos o que é uma família. Que a família, quando se refere à mesma família física, pai, mãe, filho, sobrinho. Então sempre Jesus tentou, ou mostrou, não tentou, ele mostrou o físico para você entender, eu entender o espiritual. Então há esta problemática de alguns cristãos. Olha só, Jesus disse: eu e o Pai somos um. Mas em outras ocasiões, Jesus dizendo que deixou o mundo e foi para o Pai. João capítulo 16, versículo 28. Além disso, ele orou lá em João capítulo 17, versículo 1, ele orou ao Pai como de uma pessoa para outra. Jesus falou essas coisas levantando os olhos para o céu e disse: Pai, é chegada a hora, glorifica teu Filho, para que também o teu Filho te glorifique a ti. Veja bem, mas aqui nós vemos uma solução dessa problemática que alguém queira confundir. Porque alguém disse para mim: pastor, se Jesus é Deus, Deus é Jesus, o Espírito Santo é Jesus, é Deus, por que essa complicação toda? Você vai entender. Fique tranquilo, não se desprenda de qualquer coisa. Se desprenda de qualquer coisa e dê atenção, porque é muito importante esse estudo, tá bom? E não se esqueça de deixar o seu like. Mas muito bem, veja só. Deus trino, ele tem uma só essência, mas três distintas pessoas. Olha só, é uma só essência, mas tem três distintas pessoas. O Pai é maior que o Filho. João capítulo 14, versículo 28. Maior que o Filho, por quê? Como ele é maior que o Filho? O Pai é maior que o Filho por ofício, mas não por natureza, já que ambos são Deus. Ou seja,
Jesus, ele é igual ao Pai. Em que Jesus é igual ao Pai? Ele é igual ao Pai em essência, ele é igual ao Pai em natureza e ele é igual ao Pai em caráter. E onde o Pai é maior do que Jesus? O Pai é maior que Jesus em função, o Pai é maior que Jesus em ofício, o Pai é maior que Jesus em posição. Ou seja, a melhor tipologia para entender o que ele quer dizer está em Gênesis, precisamente nos dias da despedida de José. Ou seja, quando José, que ali estava em Gósen, no Egito, ele se despedia de seus irmãos, José então retornava para Canaã, ao sepulcro do seu pai, transformando-se em uma forte atração para os seus irmãos, ou seja, deles não permanecerem em Gósen. Ele iria primeiro, mas deixou uma palavra profética de que também Deus os levaria dali do Egito, lá que está registrado em Gênesis capítulo 50, versículo 24. Jesus é o antítipo de José. Gósen é o tipo do mundo. Gósen é o tipo do mundo. E o povo de Israel é um tipo da igreja que certamente seguirá os passos de Jesus, o seu Israel. Ou seja, não permanecerá no mundo, Deus levará dali. E assim é a palavra profética para a igreja do Senhor Jesus, que nós não iremos permanecer aqui, nós iremos morar com o Senhor Jesus. Outra referência importante que está escrito é em João, capítulo 1, versículo 14. E o verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Eis aqui um tabernáculo em forma de corpo humano, não cheio de juízo, não cheio de fogo, mas cheio de graça e de verdade. João viu tudo isso no Monte da Transfiguração. Jesus se lembraria disso, ou se lembrou disso na oração intercessória, João capítulo 17, versículo 4 e 5. Enfim, o verbo, que não era apenas uma voz de comando, agora se tornou carne. Da mesma forma como ele se tornou carne, nós tornamos filhos, mas sem interferência do homem. Olha a coisa interessante. Veja só, Jesus se tornou carne, se tornou filho, nós também nos tornamos filhos, mas sem interferência do homem. O verbo se fez carne e habitou entre nós. Ele se tornou o homem com humildade. Filipenses capítulo 2, versículos 5 e 8. E isso implicou em grandes mistérios, assumiu a natureza humana e depois a imunizou e pede para que, Jesus pede para que comamos a sua carne, no capítulo 6, versículo 54 do Evangelho de João, a fim de termos uma humanidade perfeita e como deveria de ser, ou seja, desde o princípio, cheio de graça. Foi isso que ele se encheu antes de revelar-se verdadeiro, de graça, pois quando ele esteve no mundo como anjo do Senhor, não aconteceu ou não conheceram a graça. E foi por isso que Moisés não quis que ele o acompanhasse, pois não sabia o que era graça. É de verdade. Antes de ser primogênito no ventre de Maria, ele era Deus, sem princípios e sem fim de dias. Depois, ele veio ser primogênito no ventre da terra, quando ressuscita a entrada, melhor dizendo, de um novo mundo. Hebreus capítulo 1, versículos 5 e 6. O seu corpo revelado depois de sua concepção e encarnação. É o mistério de piedade que Satanás não pôde confessar como sendo uma realidade na terra, porque no ministério da encarnação reside a desgraça de sua derrota para Cristo. Deus, ao criar o homem, criou-lhe espírito, alma e corpo. Preste atenção. Deus, ao criar o homem, criou espírito, alma e corpo. O corpo físico era algo mais que o próprio Deus não possuía. Deus é espírito e sua alma é espiritual. Não é palpável. As partes imateriais têm capacidade de compartilhar do mesmo espaço
o corpo, ao mesmo tempo sem perder a sua identidade. O que eu quero dizer com isso? É que em nossa vida habita o Espírito Santo, habita Deus, habita Jesus. Por quê? Porque não faz diferença alguma. Nós observamos João capítulo 14, versículos 16 e 17, Mateus capítulo 28, versículo 20. Olha só o que diz lá a primeira leitura de João capítulo 14, versículo 16. Jesus dizendo: eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. E o Espírito da verdade, que o mundo não pôde receber, porque não o vê, nem o conhece, mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Olha só, Jesus é o Espírito Santo é Jesus. Preste bem atenção nesta referência. A outra referência está escrito: ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Amém. Mateus capítulo 28, versículo 20. Eu já vi muitas pessoas inculcar, mas pastor, Jesus diz que vai enviar o Consolador. Depois ele diz que vai estar conosco. E Deus está dizendo, foi aquela questão que Jesus estava explicando. E Filipe, alguém perguntou para ele: Senhor, olha, mostra o Pai. E a conversa para por aqui. Mostra o Pai. E Jesus respondeu dizendo: olha, ninguém, antes ele disse, eu estou tanto tempo convosco e não perceberam? Ninguém vem ao Pai. Veja bem que quem vem é para cá, para lá vai, para cá vem. Jesus disse: ninguém vem ao Pai. Olha só, Jesus é Deus, Deus é Jesus. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Por isso que acontece no mundo espiritual, em apenas uma pessoa pode haver muitos demônios, até mesmo uma legião, e nenhum deles perde a sua identidade. Por outro lado, na divindade infinita, que são 3 pessoas, consequentemente 3 almas, nas quais não existe problema de espaço, pois são um em espírito e 3 almas. Estas almas ocupam o mesmo espaço da essência, ou seja, espiritual, da essência espiritual, sem perder a identidade. Então, 3 almas, estas almas ocupam o mesmo espaço da essência espiritual sem perder a identidade. Então, quando o homem foi criado, ele recebeu um corpo além da alma, que é intelecto, ou seja, a alma vivente imortal e o espírito humano. Um Deus dicótomo cria um homem tricótomo. O que é um homem tricótomo? Corpo, alma e espírito. O homem foi criado assim, sabe por quê? Porque Deus habitaria no homem. Os anjos não possuem corpo físico, não podem desta forma comandar o mundo legalmente. Não são vistos, nem notados, e é isto, por isso que Satanás, ele usa as pessoas, porque ninguém vê ele, então ele usa as pessoas para se aparecer, para ele agir de maldade na vida das pessoas, e por ele não poder se aparecer, por ele não poder agir, por ser espírito, isso é uma humilhação para ele. Começou lá no Éden. Ele usou o corpo daquele réptil para poder fazer o homem pecar. Ele é um querubim caído. Assim, pois, pela vinda do Filho em um corpo humano, lá João 1,14, Deus se torna tricótomo. Por quê? Porque o Filho, ele veio em um corpo humano. Aí Deus se torna tricótomo. Pelo corpo de Jesus Cristo, agora podemos dizer que nosso Deus é espírito, alma e corpo, como Jesus. E como é que vive em nós? O mistério que esteve oculto desde todos os séculos e em todas as gerações, o que agora foi manifesto aos seus santos, as quais Deus quis fazer conhecer quais são as riquezas da glória deste mistério entre os gentios, que é Cristo em vós. Esperança de glória. Colossenses, capítulo 1, versículo 26 e 27. Você está vendo que está tendo bem referência para realmente você
compreender, você pode assistir esse vídeo quantas vezes quiser, anotar aí as referências, porque essas referências vai te provar aquilo que estamos ensinando. Ou seja, João capítulo 14, versículo 13, vemos que é desejo de Deus ser glorificado no corpo do Filho. E tudo quanto pedirde em meu nome, eu farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. João capítulo 14, versículo 13. Este corpo foi planejado antes da fundação do mundo. Gênesis capítulo 1, versículo 26. Em Hebreus capítulo 10, versículo 5, também você pode meditar. A Bíblia diz que Deus preparou um corpo para o Filho. Colossenses capítulo 1, versículo 18. O corpo de Cristo é a igreja. Jesus não foi fruto da vontade da carne, de José e nem de seu sangue, pois não foi produto de junção de um espermatozoide e um óvulo. Ele apenas tomou uma forma de imagem previamente preparada por Deus. Gênesis capítulo 1, versículo 26. Para habitar nela, para habitar em Maria. Por isso, a profecia de Gênesis 3,15 diz que ele viria da semente da mulher, sua imagem, que é o corpo, sua encarnação em graça foi criada. Hebreus capítulo 10, versículo 5, Filipenses capítulo 1, versículo 15. Mas a sua alma, que assumiu o óvulo, já existia. A alma que assumiu o óvulo já existia. Antes de tudo, aqui está a prova de que ele coexistia. Ele repete isso em João capítulo 1, versículo 18. E em João capítulo 17, versículo 4 e 5, vemos aqui que ele apenas assumiu a carne humana, para pô-la no lugar onde Deus já havia planejado. Então, Jesus é Deus. Deus é Espírito Santo. A Trindade é Deus. Se você tiver alguma dúvida, faça seu comentário aqui. Ou se você quiser questionar alguma coisa, fazer algum comentário a respeito da Trindade, faça seu comentário. Comente. E peço mais uma vez, se você ainda não é inscrito, se inscreva no canal. Dê o seu like. Não deixe de dar o seu like. Nos ajude a crescer juntamente com este canal. Tá certo? Agora, para concluir, eu quero provar que Jesus é Deus. João capítulo 10, versículo 30. Eu e o Pai somos um. Segundo, eu vou provar que Deus é o mesmo Jesus. João capítulo 1, versículo 1. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. E eu vou provar que o Espírito Santo é o mesmo Deus e o mesmo Jesus. Atos capítulo 20, versículo 28. Olhai, pois, por vós e por todo o rebanho, sobre que o Espírito Santo vos constituiu bispo para apacentardes a igreja de Deus, que ele resgatou com o seu próprio sangue. Olha só, mas aqui eu estou provando que o Espírito Santo é o mesmo Deus e o mesmo Jesus. Então eu vou repetir. Olhai por vós e por todo o rebanho, sobre o que o Espírito Santo vos constituiu bispos para apacentardes a igreja de Deus, e que ele resgatou com o seu próprio sangue. Quem resgatou com o próprio sangue? Foi Jesus. Agora, por quê? Jesus teve que possuir um corpo para ter sangue. E o sangue precioso de um Deus foi que perdoou os nossos pecados. Então, fica aí este estudo sobre Jesus é Deus. Deus é Jesus e o Espírito Santo é Deus, porque o Espírito de Deus habita em nós. Então, está aí a prova, João 1:1, que Jesus é Deus. Amém? Deus te abençoe. Vou te pedir mais uma vez, deixa teu like aí. Tá bom? E eu conto com a tua ajuda. Se inscreve se você não está inscrito. Compartilhe este vídeo e eu quero que você aí comente, faça comentário. Se você não concorda com o que eu estou dizendo, faça teu comentário aí, faça tuas referências, tá bom? Eu conto contigo. Deus te abençoe.